tanto a filosofia quanto a religião, elas se pautam na certeza de ter incertezas. Você é certo do seu amor, apesar da incerteza da presença física das coisas, por assim dizer. E o questionamento eterno dos filósofos. E a filosofia ela questiona a religião, mas ela também se nutre muito da religião. Eu queria saber de vocês qual é o ponto de encontro entre filosofia e religião e qual o ponto onde elas inevitavelmente se separam. Para mim, primeiro? Pode começar por você. Bom, obrigado pelas e perguntas. Você pode pegar direto. Olha, na minha história pessoal com a filosofia, na realidade, digamos assim, a minha prática de filosofia, ela nunca teve como cotidiano brigar com a religião. Isso é uma... Assim, apesar de que, como eu falei, eu tive um professor na filosofia, Oswald Porchat, de ceticismo grego, e eu fiz a experiência cética, assim, no sentido de estudar. A aula era muito boa, essa foi já no mestrado, mas eu fiz também na graduação, em que ele dava para nós textos comentando grandes filósofos, né, dogmáticos, como se fala no ceticismo, que acreditam em alguma coisa, né? E a gente tinha que, de uma semana para outra, escrever curtos papers destruindo o argumento. Interessante. Né? Então, o Porchat era muito influenciado pela filosofia analítica. Então, o que importava é o argumento, a lógica. Então, a gente tinha que destruir, por exemplo, um texto que defendia Kant, Platão. Uhum. E isso que eu chamei de experiência cética no sentido de que eu, de fato, mergulhei no que a gente chama de epoquê cética, a percepção de que teorias se anulam uma à outra, certo? Que, muitas vezes, por exemplo, é evidente que Deus é uma variável fora de controle epistemológico. Então, do ponto de vista estrito de um pensamento filosófico banhado no ceticismo, o ateísmo é uma forma de dogmatismo negativo. Tá. E a fé, no sentido puramente lógico, é uma forma de dogmatismo positivo, porque afirma a existência do objeto. Né? Tá. Então, assim, para mim, a filosofia ela nunca... e também é uma experiência muito pessoal, né? Quando você desiste da medicina no 5º ano, você não vai brincar. Com esposa, filho. Com esposa, filho, você não está brincando, né? Então, para mim, sempre foi uma experiência muito pessoal nesse sentido. Como falava Rodrigo, quer dizer, está muito junto também o que eu sinto, o que eu penso. Eu também nunca vivi essa dissociação da ruptura. Né? Tá. E, agora, é claro que existe toda uma linhagem na filosofia, e eu escutei isso muito da Marilena Chauí, por exemplo, em sala de aula, que a filosofia é uma tradição grega que busca entender o mundo a partir dos recursos da razão humana e ponto, certo? Então, é claro que isso não cobre a total história da filosofia, porque a filosofia medieval é extremamente banhada na fé e na tradição cristã, na tradição bíblica, então não cobre, mas é como se a filosofia medieval estivesse, de alguma forma, faltando desse ponto de vista. Né? A gente sabe que a herança iluminista, racionalista, que vai dar, inclusive, na ciência, sempre olha para a religião como uma coisa que falta. Falta algo a você, portanto, você é religioso. Porque, se não faltasse, você não era. Eu já penso que falta tudo a todo mundo. Então, a diferença, para mim, não faz diferença. Uhum. Né? Mas é claro que, se você pensar, digamos, nessa história da filosofia do ponto de vista da professora Marilena Chauí, a filosofia ela se afasta da religião no momento que a religião lida com coisas absolutamente invisíveis, incontroláveis do ponto de vista de qualquer teste. Né? A religião, ao longo da história, teve sempre associada, muitas vezes, a situações políticas manipulatórias. Assim, eu tenho a impressão que esse tipo de crítica à religião você aprende nos primeiros 2 dias de aula de filosofia. Isso é meio óbvio. Tá.
né? Assim, você tem ministros religiosos manipuladores, está misturado com dinheiro, né? A diferença para mim é que isso está em todo lugar, e não só na religião. Sim. Agora, o fato é que eu posso me enganar dentro de algum tempo, eu me sinto um tanto impermeável ao risco de alguém me converter. Não porque eu estou torcendo contra, porque de fato é natural. Assim, eu não tenho interesse. Sim. Entende? Eu tenho interesse enquanto filosofia da religião, história da religião, acho a religião fascinante, né? Isso é que é muito engraçado no Pondé, né? Porque a gente vê a religião te envolvendo o tempo inteiro, mas ela não te permeia. Não. Por exemplo, Ela a não te aula que eu vou dar penetra. na PUC, esse ano, o meu seminário de filosofia, durante o ano inteiro, o título dele e o tema dele é Raízes Psicológicas da Religião na Pré-História. Certo? Então, eu levo a religião muito a sério, mas ela, para mim, é um objeto querido, certo? De Entendi. reflexão. E é por isso que eu me dou tão bem com os religiosos. Eu sei que tem um monte de gente não, religiosa os que me crentes- adora. Os crentes, no sentido dos que creem, Aham. amam o Pondé, né, Rodrigo? Eu sei. Eu me identifico um pouco com ele no sentido que, do lado de cá, eu sou o que me dou bem com muitos ateus. Agora, exatamente, eu não quero multiplicar palavras, mas é o que ele falou ali. Existe até um debate, porque, oficialmente falando, a filosofia começa com o milagre grego. Ali, a partir de Tales de Mileto, depois os pré-socráticos, Sócrates, Aristóteles, Platão, Aristóteles, a academia e tudo mais. Alguns pensam que, na verdade, o fenômeno filosófico já começa antes, porque o que é a filosofia? É a busca da sabedoria, e você já tem uma busca da sabedoria feita por povos pré-socráticos ali, eu estou falando dos próprios hebreus, só que não foram sistematizadas daquele modo. E a filosofia caiu como caiu para nós por causa de Alexandre o Grande. Quando ele espalha o helenismo pelo mundo, o helenismo encarna, o grego passa a ser a língua falada, pensar. O próprio Cícero, que escrevia muito bem latim, ele falava que ele preferia escrever em grego porque o mundo ia lê-lo. O Novo Tipo Testamento inglês, né? foi escrito em grego por causa disso. Então, nós temos uma cultura muito greco-ocidental. Nós pensamos como pensamos porque os gregos pensaram como pensaram. Então, a partir disso, quando fala em filosofia, fecha-se muito em Sócrates, Platão, Aristóteles e os que vêm depois, que são quase tidos como herdeiros desses aí. Agora, lembrando que o hebraico já tinha uma definição de Hokmah, que é a sabedoria e a busca da sabedoria, e é interessante que, na mentalidade hebraica, a Hokmah ela é divina. Olha que interessante, numa cultura monoteísta, você já tem Deus como criador e tem a Hokmah, que é uma pessoa divina, e que os escritores do Novo Testamento vão dizer que era o próprio Logos encarnado, que é o Cristo. É a Hokmah. E, nesse aspecto, a gente descobre alguns pontos interessantes, pegando apenas alguns ganchos do que o professor falou ali. A filosofia ela não nasceu antirreligiosa, mas ela nasceu antirreligiosa. Mas que paradoxo é esse? É porque, quando diz que Sócrates foi acusado de corruptor da juventude e de ateu, eu não posso cometer o anacronismo de pensar que Sócrates era ateu como Pondé é ateu. Na verdade, era um ateísmo de contra os deuses do Olimpo, que, aliás, foi uma crítica até ao próprio cristianismo. Muitos cristãos também foram condenados em Roma por ateísmo, mas é porque eles estavam negando a religião de Roma. Então, a filosofia ela começa questionando não só aquela religião institucionalizada, notinha de rodapé, religião também você tem que entender o que era religião na época para não cometer outro anacronismo hoje. Não era denominação religiosa como temos hoje, católico, presbiteriano, testemunho de Jeová, era um outro... Mas eu vou usar o termo aqui apenas por ilustração. Ele questionou também a política, a democracia ateniense. Agora, E matou ele. Que o matou, inclusive. Olha, e não só o matou, mas foi dá até um estudo de caso interessante do questão jurídica naquela época, porque os poetas eram antagônicos aos políticos e juntaram para condenar Sócrates. Né? É impressionante. Então estavam todos ali. Agora, olha que curioso. Eles questionaram o establishment, o sistema e tudo mais. E o mundo bíblico também é um mundo de questionamento. Lê do engano, achar... Por isso que até tem um livro que depois eu vou lhe dar de presente, Pondé, que eu escrevi chamado O Ceticismo da Fé, que é um lado pouco explorado.
A fé, ela é tremendamente cética. O fato, para eu acreditar no Deus único da Bíblia, eu tenho que ser cético em relação ao monte de outros deuses que há. Aliás, a única coisa que me separa do ateísmo é um Deus. Porque se não for esse, eu sou tão ateu como o Pondé. Eu não acredito em Zeus, não acredito em Poseidon, não acredito no animismo. E várias vezes na Bíblia, ela exerce o estímulo central da filosofia. Questione. Deus fala com o povo. Fazei prova de mim, em hebraico ta'am, que ta'am é investigar, analisar. Um judeu sempre responde uma pergunta com outra pergunta. Jesus, né? Que farei para a vida eterna? O que está escrito na lei? Quer dizer, então, o estímulo do questionamento, ele tem um cerne tremendamente religioso. Agora, a pergunta que eu faço, não para o professor Pondé, porque eu conheço o estilo dele, mas professores como a própria Marilena Chauí e outros mais, que veem o antagonismo da religião assim, é o seguinte: as duras críticas que Sócrates fez à religião grega da época, ele fez também contra a política. E por que os filósofos não rompem com a política, só com a religião? Sócrates também questionou a poesia. Tem uma parte do Fédon, aí, quando eu falo Sócrates, é porque ele não deixou nada escrito que a gente conheça, mas é retratando o pensamento dele. Tem uma parte do Fédon lá, onde Sócrates conversa com os alunos dele, acho que é Adimanto que estava lá, não lembro, e ele fala o seguinte: agora falta denunciar a poesia do seu pior mal, porque ela corrompe a cidade, corrompe a juventude. Sócrates foi contra o teatro, ele foi contra a poesia. Eu nunca vi um professor desses da outra linha falou o seguinte: não, o filósofo tem que romper com a política. O filósofo tem que romper com o teatro e com a filosofia, porque foi assim que a filosofia nasceu, com a poesia. E não há isso. A ruptura é só com a religião, mas eles questionaram muito mais do que os deuses do Olimpo.